E quando eu chego aqui está uma euforia como essa, porque essa assessoria, eu vou te falar, viu? É uma assessoria muito para frente. Obrigada, Deus, pelas pessoas que o Senhor coloca aqui para estar me apoiando, me ajudando. E hoje nós estaremos aqui no estúdio com um assunto que nós não podemos perder o fio da meada. Nós estamos no mês de agosto, agosto lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. Nós sabemos que são todos os dias, mas o mês de agosto está específico para se chamar maior atenção para essa questão. E comigo hoje nós estaremos aqui com a nossa amiga, uma amiga que eu admiro muito, que eu gosto muito, é a Juliana Galvão, que é psicóloga clínica e psicóloga social, com atuação em unidade que acolhe pessoas em situação de rua. E o tema de hoje que nós vamos tratar, nós vamos receber Juliana. Vamos, minha amiga! Olha, Júlia, isso é bom, viu? Isso é bom porque empolga a gente, né? Traz pra gente um ânimo, uma coragem, esse fervor que eles jogam, essa energia muito positiva, muito bacana, tá? Minha querida, é um prazer, uma honra para mim recebê-la aqui mais uma vez nesse programa. E vou lhe confessar, estava com saudades, já tinha cobrado da assessoria várias vezes, perguntado, Débora, cadê Juliana? Por onde anda minha amiga? E aí agora tá você aqui para fechar, né? O mês de agosto, né, Débora? Isso mesmo. A gente fecha o mês de agosto com chave de ouro, que é com você falando. Deixa você se apresentar que eu vou falar o tema de hoje. Tá certo, Irilda. Eu retorno para você com as honras. Também para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez, né? Estou sempre à disposição quando você, a sua assessoria, precisar da minha presença. Tá bom? E como você já me apresentou no início, né? Meu nome é Juliana, sou psicóloga e hoje estou atuando em uma unidade de acolhimento a pessoas vítimas de violência doméstica. E claro, né? Como não poderia não ser, nós acolhemos muitas mulheres vítimas de violência doméstica. É, né, Juliana? Na nossa unidade, sim. E agora me permita fazer um comentário. Você ficou maravilhosa com esse cabelo. Obrigada. Ficou show, tá? Trabalho de Marcelene Nascimento, viu? Trabalho de Marcelene Nascimento. Oh, parabéns a Marcelene Nascimento. Um trabalho muito perfeito, tá Sim, linda. ela é perfeita, né? Ela é perfeita, né? Tá bom, tá na hora da gente dar uma visita, fazer uma visitazinha. Marcelene Nascimento. Um beijo pra você, Marcelene. Viu? Um abração no seu coração e parabéns pela perfeita obra aqui. Nossa amiga já é bonita, ficou ainda muito mais. Mas no programa de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante: violência contra a mulher e comportamento e desejo suicídio. Comportamento com desejo suicídio de muitas mulheres por serem vítimas de agressão, por sofrerem violência doméstica. E eu gostaria de dividir com você esse assunto. Sim. Eu sei que você é psicóloga, sei que você trabalha principalmente assistindo pessoas, né, dentro dessas condições. Sim. E você tem toda a capacidade para falar. E me fale aí, realmente as mulheres que são vítimas de violência psicológica, inclusive, precisa salientar que nós vamos tratar aqui hoje sobre a violência psicológica. Se as mulheres que são vítimas têm uma pressão intensa, elas tem essa inclinação para desenvolver uma depressão essa que vem acompanhado com esses pensamentos, com esse comportamento, com esse desejo, inclusive, de morrer, de se suicidar, porque muitas mulheres, eu digo porque eu já enfrentei situações onde eu não tive desejo de suicídio, mas eu queria morrer. Eu queria morrer. E eu queria morrer por causa da causa, que era muito perversa. A questão era muito séria, então eu desejava a morte. Minha amiga, fale sobre isso. Pronto, vamos lá.
Falar sobre violência contra a mulher, e principalmente violência doméstica, é um assunto muito profundo, né? E tanto quanto complexo, porque são vários tipos de violências que se dividem em vários contextos, né? Por exemplo, a violência psicológica, né, que agora está sendo tipificada enquanto crime, ela acontece das formas mais sutis possíveis. E a gente aqui tem que sempre lembrar que a violência doméstica contra a mulher não é somente a violência conjugal, né? A gente foca nesse ponto, mas existem diversas outras formas, diversos outros atores. Assim, a semana passada, inclusive no último programa, eu tratei sobre isso, sobre diversos fatores e diversas maneiras. Não é só o cônjuge, nós temos aí pai, não é? Nós temos aí irmãos, não é? Isso. Nesse caso, nós estamos falando, levando também para a violência de gênero. Mas a violência contra a mulher também é praticada contra a mãe, né? Na verdade, pela mãe contra a filha, né? Pela madrasta contra a enteada, né? Então, assim, como é que a gente poderia dar um exemplo aqui, né? De violência doméstica contra a mulher que não seria dentro desse âmbito da violência de gênero, voltado para a questão matrimonial. A síndrome da alienação parental é uma violência doméstica. Síndrome da alienação parental. Alienação parental. É uma forma de violência doméstica, né? Então a gente pode dizer o quê? Que nesse contexto específico, se a vítima for a menina, né, a criança, a mulher, ela está sendo vitimada. O que é a alienação parental? É quando as pessoas da família, né, trazem situações ou questões ou opiniões negativas contra o pai ou a mãe daquela pessoa, daquele indivíduo. Isso é a síndrome da alienação parental. Então, isso é uma forma de violência. Então, o comportamento suicida para as pessoas, né, para as mulheres que passam por essas experiências, elas são preponderantes. Porém, não é uma via de regra, tá? O desejo de suicídio, na verdade, muitas vezes não é porque ela não gosta da vida, é porque ela não quer aquela situação. Entende? Então, antes dela não suporta, né? Não suporta todo aquele contexto, a desvalorização, né? A destruição da autoestima, né? A forma imoral de ser tratada. Você tratou uma coisa agora importante, que isso acontece constantemente. Essa desvalorização da autoestima é ponto, é um gatilho que dispara vários tiros. Fala sobre isso, Juliana. A nossa autoestima, Irilda, ela é a base da nossa existência, né? O que é autoestima? É um conjunto de conceitos, né, que formam o ser humano. Você não vai ter sempre a sua autoestima alta e nem vai ter sempre a sua autoestima baixa. Porém, vai existir uma base. Né? A autoestima está relacionada não só com a beleza, não é só você estar satisfeita com a sua aparência. É você se sentir enquanto pessoa no meio social em que você está. Né? É o desejo de você viver, é o desejo de você trabalhar, é o desejo de você ter objetivos, alcançar objetivos, enfrentar frustrações, porque a nossa vida não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Né? Quando você está com a autoestima saudável, né, você consegue, sem nenhum problema, enfrentar uma frustração, enfrentar uma perda, seja um luto, seja a perda de um casamento, seja a perda de algo bem material, enfim. Quando a sua autoestima está bem, quando a sua autoestima está baixa, qualquer problema que venha para você é um motivo para você achar que a sua vida não vale nada. Então, que ali chegou o fim, né? Você está no fundo do poço, mentalmente falando. Então, você começa a ter pensamentos autodestrutivos, né? A automutilação, né? O uso de substâncias psicoativas, né? O abandono do emprego, o abandono da família, isolamento social, enfim. Quando você tem a sua autoestima perfurada, não há o que fazer senão ajuda profissional. Inclusive, Juliana, essa questão você tratou aí, a questão social. As pessoas às vezes passam desapercebido e esse é um ponto muito alto. E isso, essa mulher, ou até mesmo o homem, dentro do seu ambiente social, principalmente ali na empresa de trabalho, muitas vezes, na maioria das vezes, isso acarreta, traz muitas questões que levam esse indivíduo, essa mulher, principalmente a mulher, porque nós estamos tratando disso. Sim. Por causa do mês de agosto. Sim. E é preciso salientar que muitas vezes não é porque ela sofreu um assédio do patrão, não é por causa disso. Muitas vezes a outra mulher que está em um cargo
superior ao dela e que está ali, né, como via de regra, numa posição de chefiar, muitas vezes também oprime, né? Muitas vezes oprime, levando essa mulher que já é vítima de violência doméstica, porque aí se acarreta muita coisa, há um cesto muito cheio, e isso tudo que está cheio demais derrama. E é preciso que as pessoas venham ter essa consciência, porque muitas vezes você colocou aí bem a violência de gênero, né? Sim. Colocou aí bem que não significa que essa pessoa sofre essa violência doméstica unicamente dentro de um cônjuge, né? Mas muitas vezes até por uma outra mulher, a mãe, irmã, e aí vai. Então, é preciso nós termos consciência de quando nós tratarmos sobre essa questão. O mês de setembro é um mês que vai falar sobre o suicídio, né? É um mês que, inclusive, eu tinha pedido assessoria, eu estava muito preocupado porque eu queria você aqui para falar do suicídio. E aí eu vou querer que você volte, porque é muito preciso, mas é preciso nós trazermos uma consciência dentro desse mesmo mês aqui agora, o agosto lilás, que a mulher precisa também ter um cuidado, essa mulher que tem uma responsabilidade dentro da empresa, porque ali é um âmbito social onde aquela pessoa passa às vezes a maior parte do dia, e aquela mulher muitas vezes já chega com um problema, já chega com o seu emocional já alto. É isso, abalado. Né? Abalado. Exatamente, Irilda. Aí a gente já vai falar das relações de poder, né? As relações de poder, quando ela começa a ser doentia, quando elas começam a ser abusivas, né? Isso serve como aquela gota que faltava para o balde transbordar, né? Porque suponhamos que essa mulher que está ali sendo vitimada no seu local de trabalho, né? Aquela violência institucionalizada, ela traz para essa mulher, né, lembranças de outras violências que ela já vinha sofrendo outrora, né? Se ela foi uma criança que estava exposta à violência, se ela foi uma adolescente exposta à violência, né, a depender da idade dessa profissional, né, se ela foi uma mulher jovem que sofreu violências, no ambiente de trabalho ela vai sofrer outras violências, chega um momento que a corda parte, né? Corda que muito estica, ela tende a se partir. Então, inclusive, eu estou até observando nas mídias uma campanha, né, de combate à violência contra as mulheres no âmbito parlamentar. Né, como você faz parte desse ambiente, isso. Né, isso tem que ser trazido à tona, porque nesses ambientes, já que nós vivemos num país, numa sociedade, né, uma cultura altamente patriarcalizada, machista, racista, misógina, né, a mulher, principalmente aquela que vem de uma origem menos favorecida, ela tende a sofrer mais violências. Porque, primeiro, ela não é vista como alguém que deveria estar ali, num ambiente que é de tomada de decisões. Então, isso pode incomodar. E qual é a forma que, muitas vezes, nas relações de poder vai se encontrar para que coloque essa mulher no lugar dela, mesmo ela estando ali? Aplicando determinadas formas de violências, né? A violência psicológica, a violência moral. É verdade. Porque a gente, por se tratar do agosto lilás, a gente bate essa violência sofrida pelas mulheres, mas é um contexto tão amplo, tão grande, que muitas vezes a gente fica presa tão somente a essa violência doméstica, que na verdade a gente já caracteriza o cônjuge, né? E esquece que é um pacote muito grande, muito cheio. Muito profundo. E inclusive, Irilda, tem muitas mulheres que não sofrem violência doméstica praticada pelo cônjuge, mas sofrem violência doméstica praticada pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela sogra. Principalmente pela sogra. Essa é que fica mais escondida, porque a gente não vê uma mulher violentando outra. A gente não consegue fazer essa ideia, justamente porque a mulher não é vista socialmente como alguém violento, mas é visto o homem. Tem esse processo, né? Esse estereótipo criado contra o homem, que ele é um ser violento, um ser perverso. E a gente sabe que não é assim. Que não é, né? Assim. Existem muitas mulheres que ali dentro daquela carapaça criada pela sociedade, né? Que a mulher é amável, que a mulher faz, que acontece, que ela é um ser que foi criado para amar, né? A gente não vê esse ser provocando violências contra um outro ser semelhante. Mas a gente sabe que isso acontece de diversas formas. Na clínica eu recebo muitas pessoas, muitas mulheres que se queixam disso. Então a gente precisa ampliar essa questão da violência doméstica.
para vários outros contextos, para além da questão engraçado. conjugal. E nós estamos aqui tratando, você vê que o foco seria a violência, né? Tratar da violência doméstica, mas a gente já estamos tratando porque é um assunto muito abrangente e que a gente vive todos os dias. E eu achei interessante quando você fala que na clínica você atende muitas mulheres, né? Principalmente as mais jovens. As mais jovens. Que trazem essas queixas, automutilação, isolamento social, né? Falta de apetite ou apetite descontrolado. O corpo delas manifestam, né, o que elas sofrem no âmbito familiar, na família nuclear. E tem namorados, mas não sofrem violência doméstica por parte desses namorados, mas sim por parte da família nuclear. Muito sério, viu? É muito sério, muito sério. É uma discussão que precisa ser alargada. Sim. Né? Nós precisamos, porque a questão, nós estamos aqui fazendo um trabalho de conscientização. E nesse trabalho de conscientização, nós não podemos colocar um rótulo. Simplesmente colocar o rótulo, né? A violência doméstica fundamentada unicamente no cônjuge. Desde quando ela acontece em uma amplitude muito grande e tem aí uma extensão, trazendo peças importantes como pessoas na família que têm uma influência muito grande em nossas vidas. Porque, por exemplo, você tem uma sogra agressora, uma sogra que oprime, uma sogra que humilha. Não tem como essa mulher, e nós temos ainda a questão, Juliana, de casos que o filho é agressor, a mãe tem essa consciência, sendo mulher, e este filho agride, e esta mulher é vítima do filho e vítima da mãe. Isso. Não é? Que São contextos muito comuns, muito mas que, comum. Por acontecer dentro de um âmbito, né, íntimo, a sociedade, a comunidade não percebe isso. E essa mulher, ela muitas vezes não se enxerga nesse lugar de violentada. Né? Justamente porque existe ali uma figura, a feminina, né, que seria a sogra, e existe ali a obrigatoriedade de ser feliz no casamento, né? A sociedade impõe isso para todos nós. Impõe isso, e eu não sei porque acontece, tipo, às vezes o casamento se tornou um fardo muito pesado. Na verdade, sempre foi um fardo muito pesado, né? Principalmente porque é uma relação de poder. Para o ser feminino, né, heterossexual, isso é importante falar, o casamento hétero, ele sempre foi um fardo, só que as pessoas não falam isso. As pessoas não têm coragem para entender, né, para sair da ilusão de que ela precisa estar com o marido. Porque observe como a solteirice de algumas pessoas incomodam. Né? Muitas vezes, quando a mulher chega a uma determinada idade, vamos dizer assim, aos 40 anos, 45 anos, se ela for solteira, né, há quem diga que ela não foi competente o suficiente para segurar o homem dela. E aí ela está ali solteira, largada, deixada. Ou quando não acontece qualquer besteira ou qualquer fato. E aquela mulher, ela se expressa de uma maneira mais, como eu coloco, mais abrupta. Mas foi por isso que o casamento dela não deu certo. Não é verdade? Os apontadores, né? Desculpe a força da expressão, não quero ser pornográfica aqui, mas diz que ela é um repelente de pênis. Né? Porque justamente ela se impõe, né? Ela está ali para entender que ela é um sujeito de direito, pagadora dos impostos dela, então ela tem todo o direito de se colocar enquanto pessoa, mas a mulher não foi feita para isso, socialmente dizendo. Ela não foi feita para se impor, ela foi feita para ser submissa. Então, se essa mulher sai desse lugar de submissão, ela vai repelir aquele que não aceita aquele tipo de postura. Entende? É algo muito sério. Olha, amiga, é luta para mais de quilômetros para combater isso aí, não é para mais de metro. O Irela, digamos que nós temos 500 anos de existência de país, país, né, enquanto sociedade. Então, se a gente for comparar alguns países europeus que já têm uma cultura milenar, nós estamos ainda engatinhando nesse processo cultural. Né? Então há muito que se fazer. Há muito que se fazer, há muito que nós mulheres lutarmos, enfrentarmos. É verdade. Deixa eu ler aqui. Sócrates de Narandiba. Tá bom. Sócrates de Narandiba, muitos acreditam que os abusadores têm perfis psicopatas ou narcisistas. É verdade que alguns transtornos podem potencializar esse tipo de comportamento. Além desses perfis
questões sociais como o machismo e o nazismo. Esses dois vírus cruéis contribuem para o adoecimento da vítima? Com certeza. Com certeza. Eu vou pegar o que ele disse aí no sentido do comportamento narcisista. O ser humano narcisista, ele se enxerga enquanto centro, né, da relação. Ora, se eu sou o centro da relação, qualquer coisa que você traga para mim é inválido. Entende? Como é eu invalidar a sua opinião? Como é eu invalidar a sua presença? Como é que eu vou invalidar o seu sentimento? Destruindo a sua autoestima. Porque eu preciso estar sempre sendo superior a você. Então, a vítima que está ali, muitas vezes ela não enxerga, ela não se vê nesse lugar, ela adoece sem se dar conta. Entende? Aí vem os pensamentos autodestrutivos, porque ela pensa que tem culpa em relação ao comportamento dessa pessoa. Porque tem sempre a justificativa, né? Toda violência ela tem uma justificativa verbalizada. Ora, se eu lhe dei um soco, foi porque você me respondeu mal. Se eu lhe traí, foi porque você não me deu na hora que eu quis. Ou você não foi competente, você sempre falhou, eu sempre te procurei, você sempre tem um porquê. Isso, então, esse comportamento narcisista, ele está ali como foco, mas ele não é apenas uma justificativa, ele vem para explicar o fato, porque toda relação ela tem uma corresponsabilidade, né? A vítima, ela não vai ser sempre uma pessoa passiva que está ali recebendo sempre as ações do outro. Vai chegar um momento que ela vai se dar conta daquilo, claro que ela já vai estar ali fragilizada. Mas o que fazer para sair da situação? Porque a vítima ela não pode ser sempre vítima. Entende? Enquanto ela se colocar e ficar sempre como vítima, a tendência vai ser realmente o suicídio acontecer. Porque ela vai em um momento querer acabar com aquilo. Então, quando eu me vejo enquanto vítima, eu preciso procurar uma rede de apoio. Eu preciso entender que eu vou ter que abrir mão daquela relação, que há muito tempo deixou de ser saudável. Se é que em algum momento foi. Se é que em algum momento foi. E agora você tratou de um ponto importantíssimo. A mulher, ela tem que... eu não digo só a mulher, o próprio homem tem que avaliar até quando essa relação ela foi saudável. Ou se sempre foi. Porque o que acontece? Isso vai terminar em tragédia. Sim. Porque em fracasso já vive. Sim. Em fracasso já vive, então vai terminar em tragédia. É preciso parar, ou se encontra condição, capacidade para mudar a situação de ambos, né? Desse agressor, dessa vítima. Por que eu falo isso? Ainda essa semana eu estive conversando com uma pessoa com um GCM, um guarda municipal. E ele me disse o seguinte, olha, me falando de pessoas que falam, olha, eu admiro o trabalho da Irilda Silva, apesar de que ela mete o machado nos homens. Nos homens ou no machismo? Então, você já respondeu, né? Mas na linguagem dele, eu meto o machado nos homens. E preciso entender que eu não estou aqui contra o homem. De forma nenhuma, eu estou aqui pelo contrário, fazendo um trabalho de conscientização, porque se o homem, ele sabe que essa relação é uma relação que tem feito mal, tanto para ele quanto para essa mulher, e isso não há conserto, porque, olha, o homem que se predispõe a trair. Sim. Constantemente, ele trai, ele acha que isso é um direito dele, eu me lembro de um ditado que me incomoda muito, meu Deus. Quando eu era criança, assim, a minha mãe nunca deu vantagem para as meninas, não. Vantagem de brincar na rua, não. E os meninos tinham essa vantagem. E aí, qual era a resposta, né? Quando a gente chorava, quando reclamava, quando eu dizia que eu era escrava, porque eu queria, né? Estar na rua brincando e aquela coisa, e não acontecia. Eu falava, e por quê? Aí ela dizia, no homem não pega nada. Eu já ouvi várias vezes não é isso? Fraseologia. Que no homem não pega nada. E essa criação, esse dogma, né? Essa coisa que criaram, que fizeram, colocou piorar a situação que os homens se encontram em uma vantagem de querer agredir, de querer matar, porque nele não pega nada. Ele pode fazer, ele pode acontecer, e nele não pega nada, porque ele é homem. Isso. E, na verdade, essa forma ignorante, estúpida de criação, porque para mim, eu não consigo dar um outro nome, não coloca o homem numa situação de vantagem.
na verdade, coloca esse homem numa situação de risco. Porque quando ele não sabe que tem limites, quando ele não percebe que tem limites, né, ele acha que pode tudo, as sanções sociais, as consequências virão. Né? Por exemplo, no caso do feminicídio, vamos dizer assim, porque assim, a sociedade ainda pensa que a violência doméstica contra a mulher, que a violência contra a mulher é um problema da mulher. Mas se a gente for parar para pensar no caso do feminicídio, se não existissem homens, não existiria feminicídio. Entende? Então, obrigada, Débora. Então, se a gente pensa, bom, existem dois atores sociais, a vítima, que é a mulher, aqui nesse recorte, tá? A vítima, que é a mulher, e o agressor, que é o homem. Como é que eu vou falar de violência doméstica? Como é que eu vou falar de feminicídio se eu não convocar esse homem? Se eu não convocar uma sociedade machista, racista, que coloca a mulher como alguém que não tem valor? Entende? Então, a violência, o machismo em si, ele é prejudicial para o homem também. Porque a mulher que morre, ela deixa filhos, ela deixa irmão, ela deixa o mercado de trabalho. Quando ela é adoecida por conta da violência que ela sofre, a sociedade inteira perde. Então, se a gente disser, não, o machismo coloca o homem em uma situação de vantagem. Coloca, sim, um tipo de homem numa situação de vantagem, que é o homem branco da elite. Fora esse, Irilda, nenhum outro tem vantagem. Porque se um homem negro comete um crime contra a mulher, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ainda que demore. Mas se isso acontecer em relação ao homem branco da elite, isso não vai acontecer. Isso. Então, os homens precisam entender que eles também são vítimas do machismo. Sim, sim. Eles são vítimas do próprio ato que pratica. Exatamente, e pratica de forma alienada, justamente por conta daquela educação estúpida que recebeu por parte de uma mulher que não é machista, porque a mulher não pode ser machista, já que ela não está ali gozando dos benefícios, entre mil aspas, do machismo. Mas ela pratica atitudes machistas. Se eu digo para você, olha minha filha, você não pode ir, mas o seu irmão pode, porque para ele não pega nada, eu não estou sendo machista contra a minha filha. Eu estou praticando um ato de machismo contra a minha filha. E contra mim mesma e contra o meu filho. Porque ele vai pensar, ele vai crescer pensando que a mulher vai estar sempre na sua desvantagem em relação a ele. Verdade. Olha, vamos ver... Vamos ver a matéria. Vamos. É uma matéria. A matéria. Agora? Vamos. Um homem destrói de propósito o carro da ex-companheira. A imagem gravada por uma câmera de segurança revela uma violência psicológica sem marcas físicas, mas que agora também será crime. Enfurecido com o fim do relacionamento, o homem bate o caminhão de propósito no carro da ex-companheira. Insatisfeito, ainda dá ré para causar mais prejuízo. Ele é doente mesmo, sabe? Ele pegou a churrasqueira para jogar em mim, cheia de brasa. Ele ia jogar em cima de mim. O caminhoneiro chegou a ser preso, mas foi liberado. A situação poderia ter sido diferente, já que no dia seguinte, a lei contra a violência doméstica ficou mais rígida. Agora existe a pena de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa para ameaça, constrangimento ou outros episódios de violência psicológica contra a mulher. Isso traz um ganho muito grande, né, para a sociedade, considerando que ela passa a ser uma complementação, né, uma extensão da Lei Maria da Penha. A ideia da lei veio do Poder Judiciário, depois que os índices de feminicídio cresceram 22% no ano passado, em comparação com março e abril de 2019, segundo o Conselho Nacional. Fique à vontade. Tá certo. Na verdade, eu queria fazer duas observações muito básicas, mas que eu vejo de forma muito recorrente por parte das pessoas que falam sobre as violências que as mulheres sofrem. Por exemplo, nesse caso aqui, essa ação desse indivíduo não foi violência psicológica, foi violência patrimonial. Só para começar, né? A violência psicológica, ela é voltada para um ambiente, para o contexto psicológico. Dá para mais ou menos fazer uma noção. Quando eu destruo bens, né, quando eu extravio documentos, né, quando eu, de alguma maneira eu tento provocar qualquer tipo de prejuízo material para a pessoa, estou provocando violência patrimonial. É a primeira observação. Depois, abrindo aspas, né, para a frase do
do repórter, ele disse que a pessoa, o agressor, enfurecido com o fim do relacionamento. Ele não fez isso por causa do fim do relacionamento. Porque, Irilda, é uma questão básica de análise do discurso, né? Bora, se eu amo tanto a Irilda, né? Que se ela terminar comigo, eu não vou ter controle, autocontrole o suficiente, então eu vou tentar destruí-la. Ora, então a culpa não foi minha, você provocou essa ação em mim. Porque eu terminei. É isso. Qual é a frase que fica subentendida nesse contexto? Ora, se ela não tivesse terminado com ele não teria feito isso. Entende? Então é uma forma subliminar de culpabilizar a pessoa pelo que o agressor faz. Ele não destruiu o carro dessa mulher porque ele ficou enfurecido com o fim do relacionamento. Ele destruiu porque ele se sente superior a ela, porque ele sente que ela não tem valor diante dele, porque ele sente que a sociedade que ele vive vai ser complacente com isso que ele fez, né? Porque a mulher ela tem que ficar no lugar de fuga, não no lugar de resistência. Para a mulher cabe fugir, mas não cabe reagir. Entende? Então, essas fraseologias que nos colocam sempre como alguém que é responsável pelo aquilo que acontece. Sua, viu? A mulher, ela sempre ocupa um lugar de fuga. Isso. É como se nós não tivéssemos a honra de defender a nossa vida. Você tem que fugir, mas você não pode atacar o seu agressor. Observe no Código Penal, por exemplo, né? As mulheres que estão encarceradas por conta de ter matado os seus ex-companheiros, elas vão ficar livres, elas vão cumprir pena, mesmo que ela esteja ali toda marcada, mesmo que ela tenha dado vários tipos de sinais de que ela estava sofrendo violência doméstica e ela matou para se defender, ela vai cumprir pena. Mas no caso do homem, não. Se esse homem provar que ele matou um outro homem porque ele estava sendo ameaçado, ele até vai responder um processo, só que de forma muito mais branda. Então, as formas como nós somos tratados ainda é uma forma muito covarde. É como se a mulher tivesse apenas o direito de fugir, de pedir ajuda, mas nunca de defender a própria vida. Entende? Então, esse tipo de frases, elas precisam ser reformuladas, principalmente nos meios de comunicação de massa. Porque as pessoas hoje deixam de ler para assistir, né? Então, quando a gente assiste, a informação já vem pronta. Quando a gente lê, a gente reformula o que está lendo, né? O nosso cérebro ele é assim. O que já vem pronto, você não vai se preocupar em refazer, em repensar, em reconstruir, porque você entende que quem está ali falando é alguém mais inteligente que você. Então, você não precisa reconstruir nada. Mas a leitura não. A leitura lhe dá essa possibilidade de você repensar. Então, já que a gente assiste mais do que o que lê, quem está ali falando e não tem uma segunda intenção, precisa reformular aquilo que está dizendo. Muito sério, viu? Muito sério. Pamela do Bairro Arenoso. Vereadora Juliana, as duas pretas lindas. Obrigada pelas lindas, viu? Obrigada pela parte que me toca. Vereadora Irilda, duas pretas lindas e de referência. Eu amo o programa com vocês. Minha pergunta, o X vermelho na mão da mulher salva mesmo essa vítima do seu algoz? Se ele não for preso imediatamente, essa mulher será morta? Quero saber se em cada farmácia vai ter um policial e se essa mulher será vigiada depois da denúncia. Com você. Ela já está dando uma resposta, ela já respondeu aí, né? Ela está dando uma opinião e é isso mesmo que você está falando. Pronto. Viu, Pamela? Sem comentários. Sem comentários. Eu também concordo, eu fico feliz que você também tem a mesma visão, porque a visão que eu tenho é a visão da Pamela. Viu? Samara do Abaeté, esse mês, agosto lilás, é de grande importância. Estamos vivendo uma pandemia e 2 vírus, Covid-19 e violência contra a mulher. O primeiro matou milhares de vidas, mas a vacina está aí como uma luz no fim do túnel. E a violência, qual a vacina de erradicação desse vírus? Reeducação. Eu não vejo outra forma além da reeducação, porque a punição não resolve. Porque se a gente for pensar que a Lei Maria da Penha, né, nasceu lá em 2014, 2010, alguma coisa assim. Mas se a gente for observar as estatísticas, a violência contra a mulher, inclusive feminicídio, só tem aumentado. Então, agora a violência patrimonial psicológica também é crime, certo? Mas uma forma de punição. Punição não educa. Né? A punição só vem para você varrer a sujeira para debaixo do tapete. A verdade é que nós precisamos
e entender o que vem acontecendo desde lá, esse estrutural, esse machismo radical, e ver o que se falhou, a maneira que se plantou, a colheita que nós estamos tendo, e precisamos plantar de maneira diferente. E não existe uma semente se não for educação. Exatamente. Não tem como, a colheita vai ser sempre a mesma se não se plantar. Enquanto não se abrir, olha, nas escolas nós temos que ter um trabalho de combate à violência. Nós temos que ter um ensinamento sério para essas crianças. Nós temos que capacitar nossas crianças, tanto homens como e mulheres, meninos e meninas, para entender o que realmente significa. Porque você falando aqui de violência doméstica, a gente está assistindo, a gente que é adulta, a gente que enfrenta, a gente aprende. Imagina essas crianças que nada sabem e que vivenciam, que vêm. Olha, Juliana, eu já falei isso em uns 4 programas, já falei isso em palestra e vou falar aqui. Isso é por causa da sua fala pertinente. E você diz, quando ela pergunta qual a vacina, e você responde educação. Eu não vejo outra saída. E não vê outra saída. Não. Tem uma pessoa que eu conheço muito próxima, que trabalha em uma creche. E ela estava me contando sobre um fato, uma criança, ele nem falar direito, ele sabe ainda, de tão pequenino que ele está ali. E ele, na brincadeira com as crianças, do tamanho dele, as menininhas, as meninas falando, ele, cala a boca sua, cala a boca. Aí xingava o nome. A diretora, foi levada a diretora, e ela, não. Houve os comentários na escola e uma mãe ficou sabendo. Aí a mãe procurou a diretora e falou, olha, ele faz isso porque o pai dele manda ele fazer com a mãe, são meus vizinhos. Tanto a mãe dele é vítima de agressão, como o pai dele bota a criança para xingar a própria mãe. Você vê o menino com menos de 4 anos, ele já está replicando aquilo que ele... Sim. Aí a mãe, a diretora chamou a mãe e falou com ela, ela disse não, ele aprendeu isso aqui na escola. Ele aprendeu aqui com os outros coleguinhas, porque lá não tem isso. Passados-se os dias, ela chegou e falou, realmente eu sou vítima de agressão, e o pai confirmou tudo que a vizinha havia dito. E você vê, se não educar, não adianta esperar um futuro melhor, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós temos aí adolescentes matando a todos, matando, né? Falando sobre isso, eu me lembrei de uma cultura, né, que está muito na mídia agora, né, que é o Afeganistão. As mulheres no Afeganistão na década de 50 usavam mini saia. Usavam? Mini saia. Mini saia. Você consegue fazer essa visão? Não. Das mulheres do Afeganistão usando mini saia? Não. Pois é. Na década de Não é lá que elas têm que andar com... Por conta de toda a evolução social... Por conta de toda a evolução social naquela cultura, né? A questão religiosa, que aqui também é muito forte. Sim, sim. Né? A questão cultural mesmo de ver aquela mulher enquanto objeto, enquanto propriedade, né? Observe como está hoje, qual o cenário que é hoje para esse público, para o público feminino. Então, eu trago muito isso para aqui, para o país, porque nós nos auto-julgamos como democráticos, mas a gente sabe que não existe democracia. Quantas coisas você já deixou de fazer pelo fato de você ser mulher? Quantos lugares você já deixou de ir pelo fato de você ser mulher? É verdade. Quantas falas já fomos proibidas de fazer pelo fato de ser mulher? Bom, deixa eu ir aqui, me dá aqui um pouquinho para não acontecer. Eita. E depois olha aqui, gente, quanta coisa, olha. Deixa eu começar por aqui, deixa eu ver. Cássia de Seramandaia, um dia ele pede para você parar de usar aquele batom vermelho, em outro diz que você não fica bem com um vestido que deixa seus ombros à mostra. Depois você não pode mais sair com as suas amigas. De repente, sem que você perceba, ele passou a controlar a sua vida, a sua mente está adoecida. É um poema praticamente. De repente,
ele passou a controlar a sua vida e sua mente. Você está adoecido. Nesse contexto aí, Irilda, é muito comum a gente ver esses homens, esses comportamentos. Antes dele proibir essa mulher de usar o batom, ou de usar saia ou vestido, ele vai criticar outras mulheres. Entende? Tipo assim, suponhamos que estou lhe conhecendo agora, né? Eu sou bem maravilhoso, vou lhe dar tudo aquilo que você precisa, né? Porque você está procurando um casamento, já que você quer ser bem sucedida nisso. Então eu vou mostrar para você que eu sou essa pessoa, eu vou vender essa imagem. Mas para isso, o que eu vou fazer? Nas conversas, né, no dia a dia, eu vou começar a criticar as suas amigas. Eu vou começar a criticar outras mulheres alheias, pessoas. Por isso que eu não permito. Não permito. Continue. E aí vai chegar um momento que essas críticas vão partir para você. E aí, sem você se dar conta, porque é um trabalho, é uma lavagem cerebral que você não percebe que está sendo submetida. Você vai dizer, não, se ele tinha aquela visão imoral daquela mulher, ele também pode ter contra mim, então eu vou evitar que isso aconteça, porque eu quero aquele homem para mim, porque eu preciso atender aquela demanda social do relacionamento conjugal bem-sucedido. Isso está intrínseco, a gente não percebe que faz, porque nós nascemos numa sociedade assim, né? Se nós vivemos, Irilda, numa sociedade que existem pilares, né? Digamos, né, que o machismo e o racismo, todas as nossas ações vão ser baseadas nesses pilares. A questão da reconstrução dá muito trabalho e é bastante dolorosa. Não venha pra cá me dizer que hoje você vai dormir machista e amanhã você vai amanhecer tipo mulherista. Você não vai, isso não vai acontecer. Isso é gradativo, né? Isso dá trabalho, você tem que abrir mão de muita coisa, você abre mão de amizades, você abre mão de relacionamentos, você abre mão de espaços, se você realmente quiser se impor. Porque são dois sistemas bem perfeitos, que é o machismo e o racismo. Eles são perfeitos, eles são controlados e eles são mantidos pelo dominador, né? E pelo dominado alienadamente, é claro, né? Então você vai ali seguindo a maré, sem se dar conta. E isso que essa moça está falando é a mais pura verdade. Só que tem uma trajetória, tudo tem uma trajetória. E as pessoas, Irilda, dão sempre sinais daquilo que realmente são. Só que às vezes a gente não quer enxergar, não consegue ver, porque o nosso objetivo está acima da racionalidade. Se o seu objetivo é estar com aquele homem... E esse é o problema, o objetivo está acima da racionalidade. Sim. Justamente pelo objetivo estar acima da racionalidade, é que infelizmente também nós vemos muitas vítimas de feminicídio, muitas vítimas, porque, como você falou, é um percurso, a pessoa dá sinais. E muitas vezes há tempo de você sair daquela relação com vida. Isso. Mas o objetivo... Carla Cris, a última. Carla Cris aqui. Porque elas também vão abrindo, vão tirando ali na impressora e vão, que é para ir adiantando, porque é muita coisa, muita gente. E aí também eu já tinha pedido que eles trouxessem pelo zap, né? Desde cedo. Aqui, essa situação acontece realmente sorrateiramente. A mulher tem que ficar atenta. Ótimo programa, parabéns. Beijo pra você, Carla Cris, viu? Beijo pra você. Yara Rodrigues, por esse programa, parabéns por esse programa Esclarecer. Tá bom? Laísa Rebeca, seu programa, além de entretenimento, traz informações e aprendizados. Um beijo pra vocês. Essa Laísa Rebeca, ela tá puxando sardinhas, tá? Puxando sardinhas pra mim. 15 minutos pra encerrar. Falta 15, nesses 15 minutos aqui eu vou ler muita coisa. Juliana. A incompreensão relatada por muitas mulheres tem relação não apenas com a maneira com que as pessoas lidam com o tema da saúde mental, mas também em como o assunto é tratado nos serviços de saúde pública. Para mim, a violência contra as mulheres precisa ser tratada como um fator de risco para a saúde mental. Parabéns, viu? Com um apoio multiprofissional que as ampare para além da violência que é visível. Poxa, Perfeito. Quem foi essa?
Juliana do Saboeiro. Júlia. Júlia do Saboeiro. Vai, amiga. Pode complementar que eu vou pegando outros aqui para ler. Pode complementar a fala dela. A fala da Júlia já é completa, né? A saúde mental. Quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de ideação suicida, automutilação, isolamento social, estamos falando de saúde mental, né? Então, se eu estou sendo ali exposta à violência constante, obviamente que essa estrutura do ser humano, né, que é a saúde mental, saúde e doença mental, ela vai sim ficar ali desestruturada. Então, isso precisa sim ser visto de forma ampla. A questão da equipe multiprofissional, ela também é importante, porque um profissional apenas não vai dar conta de todo o contexto, já que o ser humano ele está ali numa visão biopsicossocial, né? Ele é o ser humano, que é a questão biológica, a questão social e a questão psíquica. Então, essa questão esse profissional, né? Essa equipe multiprofissional, ele vai ver esse ser humano como um todo e vai saber quais tipos de intervenção vai colocar ali para que esse indivíduo saia desse lugar. Sair desse lugar. Samuel do Guruzu, assisti uma matéria de uma mulher que foi abusada por um desconhecido em um transporte público e também foi vítima de perseguição online. Depois desses episódios, ela disse que adoeceu mentalmente, porque os familiares e amigos não entendiam a gravidade da sua situação. Ela não consegue se firmar em relacionamento com o homem. Antes de te dar para você complementar isso aqui, é uma das questões também que nós temos aí muito visível e que fica à mercê. Essa violência que as mulheres sofrem no trajeto da ida ou vinda para o trabalho, né? Ou de onde ela vier, essa mutilação psicológica, porque você tem um homem ali se aproveitando de você, um sujeito que surge, né? Do nada e te escolhe ali como vítima, como objeto e vai ali se aproveitar, que é algo que mexe com o emocional. Eu digo isso porque já passei por isso, já mexeu com o emocional e na mente vem vários desejos de você reagir de forma que você, às vezes, fisicamente não vai ter capacidade para isso, que dá vontade sim de você ir ali e tomar uma atitude violenta, na verdade, porque o impulso traz isso do momento, apesar de que essa não é a solução. Mas a mulher, ela entra ali, se torna vítima daquele sujeito até a descida do transporte. Quando ela sai, ela já sai com um desequilíbrio. Sim, com certeza. Né? Fique à vontade para falar. A questão que o Samuel comenta, né, sobre ela não conseguir manter relacionamento com homens é justamente porque a figura masculina para ela, né, retrata a violência. Homem e violência para ela é a mesma coisa. Então, se ela não quer estar numa situação de violência, ela não vai se relacionar com a pessoa que é representante daquilo, né, que é a figura representativa daquilo. E essa moça, se ele conhece essa moça, o ideal seria encaminhá-la para para ajuda, né? Não consigo encontrar essa palavra, né? Porque que ela não queira se relacionar com o homem está, mas enquanto a relação dela com ela mesma, né? Isso precisa sim ser tratado. Isso precisa sim ser tratado. Nós temos aqui a Iraildes Conceição. Beijo para você, Iraildes. Ela faz um comentário em cima do que nós estávamos falando, a ponto do estar demonstrando vários sintomas de que é uma relação que trará problemas no futuro. Assim, ainda assim, ela insiste com a inclusão boba de que pode mudar. Acho que ela quer falar ilusão. E Iraildes também tinha feito outro comentário. Nunca tinha tido tempo para ver esse programa, top 10. Poxa, amiga, um beijo para você. Se me permitir dizer, sou mulher e na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, acontece tudo o que tem acontecido porque as mulheres não usam de inteligência. Quando quer um homem, não procura ver os olhos da razão, e sim da emoção e da estatística em algumas vezes. Amiga, eu vou ser um pouco ainda mais rude aqui nessa minha fala, que eu sei que alguns vão me condenar, viu, Iraildes? Tem delas que, infelizmente,
foca tanto em um indivíduo que é capaz até de se envolver em uma relação para tentar tirar aquele sujeito para si, sem saber que aquele pacote está literalmente bichado. Tome, a bomba é sua. O comentário da Iraildes, ele pode até ser legítimo, mas eu faço alguns adendos. Ela disse que algumas mulheres não usam de inteligência. Eu não sei que tipo de inteligência ela está falando. Se é inteligência emocional ou se é a inteligência racional. É racional, ela fala. Então não usa de racionalidade. Porque a inteligência todos nós temos. É racionalidade. Né? Então vamos nos colocar de novo, né, lá no subsolo. Né? Todos nós somos inteligentes. Né? Pelo simples fato de nós podermos agir socialmente, somos inteligentes sim. Ela pode não agir com racionalidade, porém, como ela falou, algumas mulheres, porque cada contexto é único. Né? Se eu já venho de uma situação em que o meu pai me batia quando eu era criança e batia na minha mãe, eu não vou entender que o meu marido, se me bater, não é normal. Se o meu marido me xingar, não é normal. Entende? Então, como a sociedade está evoluindo muito, né, por um lado, mas por outro está ainda muito retrógrado, é muito complicado a gente pensar que uma mulher vai usar de inteligência quando ela tem que enxergar que aquele homem não vai ser bom para ela. A gente tem que entender qual foi o contexto que essa mulher viveu. Né? A gente pode pensar no seguinte, na década de 60, de 70, né, para lá, existia assim essa permissividade social do homem contra a mulher. Né, já que a mulher era impedida até de ir na escola. Mas a mulher evoluiu muito e a sociedade não. O homem não evoluiu tanto. Então, se eu fui criada em uma casa, né, onde o meu pai ainda tem aquela mentalidade retrógrada, maltratava a minha mãe, maltrata as irmãs, as minhas irmãs, mas coloca os meus irmãos numa situação de vantagem, eu vou reproduzir isso lá na frente, gente. Não é uma questão de escolha, eu não estou escolhendo fazer. Eu fui induzida, eu fui ensinada a fazer. Eu fui inteligente. É igual você ser ensinada a comer abóbora, a comer jiló, ainda que amargue, mas você foi ensinado, passa a gostar, né? Passa a se adaptar e por aí vai. Exato. Olha, tem um comentário aqui direcionado a você, Elisângela Silva, inclusive ele está aqui no Zap, ou no Facebook e também foi tirado lá na impressora. Na impressora para trazer para você. Então deixa eu ler por aqui. Verdade, querida Juliana Galvão, diante do sofrimento psíquico decorrente da violência doméstica, algumas mulheres apresentam ideação constante de morte como a única solução para os problemas, inclusive decorrentes tentativas de suicídio. Elisângela, eu não sei se você é vítima, né, de violência, porque às vezes existe algumas chamadas fortes que a pessoa chama muita atenção da gente para algo. Sim. Psicológica, eu não sei, eu só sei que a sua fala é pertinente, eu só sei que você afirma com muita categoria, e se o fato não for com você, for com qualquer outra pessoa, nos procure para a gente te abraçar, para a gente estender as mãos, ou a outra pessoa. Eu só sei que me chama a atenção, assim, o seu... Verdade, querida Juliana, eu não sei se ela também te conhece, entendeu? Uhum. É Elisângela Silva. Mas se você conhece alguém que está sendo vítima, viu? Você é muito categórica. Veja para você ver, muito categórica, sabe? Como um chamar de atenção para uma outra pessoa ou para si mesmo, muito categórica. Sim, o comentário dela é completo. É completo, é. Não tem aqui o que... Você tem que ir pro médico. Gente, eu perdi o médico a semana passada. Falei que hoje eu pedi para não me deixarem perder o médico. Mas esse Jorge Antônio, ele é abusado. O que é isso? Aí ele começou, e agora já começou, Juliana. A gente já conhece a vítima, né? Contagem regressiva. A gente já começa, né? Camila Leal, quando ocorre a violência patrimonial contra a mulher? Quando o agressor tenta provocar prejuízos
contra essa mulher, né? Ele se apropria de cartão de crédito, ele faz compras de cartão de crédito dela e não paga, né? Quando ele destrói os bens. Se essas vítimas falassem. Quando ele extravia documentos. Se essas vítimas falassem desses cartões de crédito, essas apropriação indevidas. Meu Deus do céu. Eu acho que responde. Não, você comece a ter atitude. Não precisa você brigar, só que o cartão de crédito é seu. Viu? Aí você só concede se você quiser. Né? Se você quiser. Mas se apropriar do que é seu, não. Não é, Juliana? Não. Já está se apropriando daquilo que é mais importante, né? Que é a sua dignidade. É a sua dignidade. Então. Não. Heloísa, temos que dar um basta nisso. Taimara Barbosa, mais um programa que eu estou colada. Valnei Vilas, todas essas mulheres têm de tomar providência, como denunciando seu agressor. Dai Vieira, parabéns. Olha, é ele mesmo que pergunta e ele mesmo que responde, tá? Denunciando seu agressor. Dai Vieira, parabéns, vereador Irildo da Silva, por esse tema que é muito importante. Irildo, eu queria só fazer aqui um comentário em relação ao que ele está dizendo, que as mulheres têm que dar realmente o basta nisso, denunciando o seu agressor. Claro, isso aí é uma das formas. Só que nenhuma mulher que sofre violência doméstica, ela vai ter força de ir sozinha fazer isso, uma vez que a gente sabe que a segurança pública em relação a essa temática não é eficiente. Se uma mulher vai fazer, vai prestar queixa contra o agressor, né? Se ela não estiver ali toda acabada, toda destruída, né? Ameaçada de morte, ela consiga provar que ela está sendo ameaçada de morte, ela vai voltar para casa. Então, apenas fazer a denúncia não é o caminho. Se conhece alguém que é vítima de violência doméstica, é uma mulher, primeiro é tentar sensibilizar essa mulher para que ela saia da relação, para depois, então, ela procurar tomar as medidas necessárias. Mas apenas a queixa não é um caminho que eu não acho seguro, mas sim buscar a rede de apoio. Bruno Souza, quando acontece essa violência, qual medidas a mulher deve tomar? Eu acho que é a psicológica, né? Que ele está perguntando. Quais medidas? Bom, a partir do momento em que ela já se reconhece enquanto vítima de violência psicológica e ela está decidida a não mais estar naquela relação, ela tem duas saídas, né, básicas. Uma é ter o diálogo com esse companheiro, né, expressar o quanto ela está insatisfeita com aquele tipo de comportamento. Se ela percebe que não existe a possibilidade do diálogo, é ela sair da relação. Porque se não há a possibilidade do diálogo e ela está numa situação que para ela não é mais confortável, ela precisa realmente sair da relação. Sueli Guerreiro, você merece essa assessoria maravilhosa que você tem. Olha, gente, vocês estão ouvindo, assessores? Sueli Guerreiro, beijo pra você, Sueli. Beijo pro povo da polêmica. Rita Cássia. Oi, boa tarde, minha vereadora linda. Obrigado pela parte que me toca. Obrigado pela linda. Camila Leal, é sempre importante discutir temas como esse. Edinaldo Ferreira, parabéns pelo programa. Luluzinha Santos, muito bom esse tema, amei. Eliane dos Santos, boa tarde, parabéns, vereador Irildo da Silva, por esse tema importantíssimo. Zilda Ramos, esse programa é show de bola. Boa tarde a todos, boa tarde, meu amor. Quais são os cuidados que devem tomar nessa situação? Já foi falado aqui, Bruno. Bom, gente, vai ficar muita coisa sem ler. Estão me mandando embora, tá? Elisângela Silva. Acho que é a mesma Elisângela. Ela volta aqui e comenta. A live topíssima. No entanto, uma tentativa de suicídio aumenta o risco de outras novas tentativas. Portanto, a tentativa de suicídio deve ser vista como um grito de socorro. Verdade. Com certeza. Até porque antes dela tentar o suicídio, ela já tentou outras formas de socorro. É verdade, né? Elisângela. É verdade. Olha, amiga, eu quero pedir que você continue conosco sempre, todas as quintas-feiras. É o primeiro programa que você participa. E já li 3 comentários seus aqui, bastante atuantes, comentários pertinentes. Parabéns. Viu? Iraíldes Conceição, hoje eu sou separada, meu filho tem hoje 7 anos, me separei, ele tinha 3 aninhos, e quando tomei essa atitude, eu não sofria nem a terça metade do que muitas sofriam e sofrem.
A minha manhinha, Heloísa, minha manhinha sofria agressão só porque queria o melhor para a família. As palavras de um homem quando quer machucar uma mulher é triste demais, é mesmo. Até mesmo em certos comentários sobre o corpo. É triste mesmo, é mesmo. É um triste muito grande. Eu queria finalizar agora aqui o nosso programa, começar agradecendo a você que participou conosco, a todos vocês que estão aqui. Nós temos enquetes? As duas enquetes. Aí a enquete foi aí, ó. As enquetes aqui, vamos comentar sobre ela. Você sofreu algum tipo, sofreu algum relacionamento abusivo? Sim. 66%. 66%. Olha aqui, eu acho importante essas enquetes, viu? Elas colocam nas redes sociais um dia antes, né? Do programa. Gente, coloca logo quando for falar do tema. A outra, tem a outra. E deixa eu ver aqui. Conhece alguma mulher vítima de violência psicológica? 86%. Sim. Sim. 14% não. 14% não. Esse 14% a gente precisa disciplinar, que ainda não descobriu o que é violência doméstica. Porque e aí, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Hoje tem caneca do mês de Lilás para comentar. O menino perguntou se o rapaz aqui ficou doido na produção, porque ele soltou o vídeo. Ficou doido? Não? Ele disse que não. Olha, vamos ao sorteio, tá? Olha, gente, essa caneca tá fechada, mas é linda. Vocês já separaram uma pra Juliana? Opa, presentinho. Linda, obrigada, linda, linda. Ó, Juliana, olha, eu vou colocar aqui para vocês verem que aqui não tem padrinho nem madrinha. A coisa é bem clara. Mas só teve essas pessoas? Porque elas botaram muitas perguntas, as mesmas pessoas. Tá. Vamos, Juliana, escolha um. Pronto. Posso abrir? Pode. Deixa Elô. eu ver. Elô! Beijo pra você, Elô. Viu? Você ganhou aqui a caneca. Você vai ver o quanto é linda. É uma lembrança do Agosto Lilás aqui do programa Forte por Ser Mulher. Jucimara de Lauro de Freitas. Aqui, Júcia. Olha, a produção vai entrar em contato contigo, tá? Para poder entregar a sua caneta. Bom, e você que esteve conosco ou que está entrando agora, nós hoje tratamos sobre violência doméstica, que é um tema que tem sido abordado muito mais apertado agora no mês de agosto, pelo Agosto Lilás. Um mês que está tratando, abrangendo, um mês que foi separado para se tratar sobre a violência doméstica, violência contra a mulher. E eu quero convidar a todos vocês para a próxima quinta-feira. Nós estaremos aqui no mesmo horário, ao meio-dia, com uma outra convidada, um outro convidado que eu ainda nem sei quem é, mas nós vamos estar aguardando. E eu vou aguardar você, tá? Para poder participar conosco. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Um beijo no coração de todos, tá? Nossa, porque ela ganhou. Elô, você ganhou porque é participante. Tá aí lutando com a gente. Um beijo. Como? As considerações finais. Um alô pra Una. Meu amigo Maciel, presidente da Una, presidente nacional da Una, ele que é um apoio conosco aqui no nosso programa, é um apoio no combate ao nosso trabalho de violência contra a mulher. Ele está sempre atuando, sempre trabalhando, inclusive enviando temas, fazendo comentários, me manda muitos artigos, é um parceiro aqui, ó, do coração, viu, Maciel? Paulo da Lima comentou muito hoje. Beijo, olha, eu quero agradecer a Paulo da Lima. Obrigado, Paulo da Lima, porque participou. Olha, o Jorge, só porque eu tenho médico, pessoal, ele terminou o programa. Ele adora terminar o programa. Inclusive, eu quero fazer uma enquete. Eu vou sair aqui, só um minutinho. Eu vou botar sua cara na tela, para o povo saber quem é você. Ó, aqui, gente, ó, pedindo socorro. Se você continuar, eu vou botar sua cara na tela. Eu vou mostrar
mostrar a cara dele, viu, pessoal? Vou mostrar a cara dele. Continue para você ver. Então, gente, suas considerações finais, minha amiga. As considerações finais é a mesma nas iniciais. Eu agradeço a você e toda a sua assessoria pelo carinho, pelo cuidado, tá bom? E pela honra de estar aqui mais uma vez. Eu vou estar sempre disponível para vir e poder transmitir informação, né? Já que esse é um dever de todos nós. E eu que agradeço a você, o seu amor, o seu carinho. Você sabe que eu lhe admiro muito. Igualmente. Admiro muito. Então, um beijo para Paula Lima, Tancredo Neves, Marcos Viana. Beijo. 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 Para finalizar, nós vamos deixar aqui, né? Depois disso vai terminar com um clipe. Mas hoje é o dia 26 de agosto, Dia Municipal de Combate ao Racismo no Esporte, em Salvador. Dia instituído por essa serva de vocês aqui, Ireuda Silva, tá? É um tema que a gente precisa discutir aqui, viu? A violência dentro do esporte contra a mulher. Então, agora beijo de verdade, um abraço, tá? Tchau, gente! Tchau! Era 24 horas lado a lado, um radar na